sob tua guia, e eu consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Entrei e vi com os olhos do coração a luz imutável, forte e brilhante. Quem conhece a verdade conhece esta luz. Então, bom dia. Então, nessa manhã de domingo, nós queremos continuar o nosso encontro de espiritualidade do nosso setor Rio 6. Enchei nossas talhas, Senhor, com a alegria do seu amor. Eu sou o Padre André Luiz, eu sou sacerdote, conselheiro espiritual do setor B de Teresópolis. E nós vamos então nessa manhã, nessa nossa meditação, refletir um pouquinho sobre a alegria do encontro com o Senhor. E já que estamos pedindo ao Senhor que encha, não é, as nossas talhas com a alegria do seu amor, nós vamos meditar em duas talhas, as duas talhas que estavam faltando, meditação e o retiro. Então vamos começar com uma oração. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos guie nessa manhã, vamos entregar a Ele nosso coração, pedir que Ele nos fale, pedir que Ele nos faça compreender aquilo que Ele quer nos falar, que Ele quer falar pessoalmente no coração de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas divinas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Peçamos também a nossa Mãe, a Virgem Maria, que nos ajude a meditar no nosso coração, a acolher no nosso coração também a palavra de seu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Então, meus queridos, falávamos das talhas, que é o tema desse nosso encontro de espiritualidade, e ao mesmo tempo a nossa súplica. Enchei nossas talhas, Senhor, com a alegria do seu amor. E qual a importância das talhas? Eu fiquei pensando muito nisso. As talhas é justamente onde se encontravam os vinhos, o vinho, é onde se encontra o vinho. Sem a talha, como encontrar o vinho? Sem a talha, ele se esparramaria, o vinho se esparramaria no solo e não poderia ser recolhido, se dispersaria. Então, a talha é o lugar onde nós podemos encontrar o vinho. É um lugar onde o vinho é colocado. É um lugar onde o vinho está concentrado. Onde nós podemos ter acesso a ele. Experimentando o vinho, que sempre nós entendemos como a graça de Deus, a vida saborosa de Deus, aprendemos a reconhecer o Senhor. Aprendemos a reconhecer aquele que doa esse vinho. Não é? É muito bonito. No final das bodas de Caná,
no final desse texto que está inspirando o nosso encontro de espiritualidade, justamente o que acontece é isso. Os discípulos reconhecem o Senhor. Foi este o início dos sinais que Jesus fez em Caná da Galileia, diz São João. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Seus discípulos o reconheceram, meus queridos. Como é importante isso. É experimentando o vinho, a vida saborosa de Deus, que nós aprendemos a reconhecer o Senhor. Foi experimentando o vinho, quando o vinho foi servido e que eles experimentaram o melhor vinho, como diz lá o chefe lá, tu guardastes o melhor vinho até agora. Foi quando viram, quando experimentaram esse vinho, que os apóstolos reconheceram o Senhor. É isso. E quais são essas talhas onde nós vamos encontrar esse vinho? Esse sabor da vida de Deus, essa vida saborosa de Deus, onde nós vamos aprender a reconhecer o Senhor. Nessa manhã nós vamos falar dessas duas talhas, onde está o vinho, onde nós vamos encontrar o Senhor, onde nós vamos saborear a vida de Deus. A meditação e o retiro, que eram as duas talhas que faltavam, não é isso? Você estava percebendo, né, que nós estamos falando dos PCEs como essas talhas. E na verdade é isso. A nossa vida de equipe, ela gira em torno dos PCEs. Aquela busca do Senhor, aquela busca da santidade, nós o fazemos de modo concreto, tendo acesso a essas talhas, que são os PCEs. E faltavam esses dois PCEs, faltava apresentar essas duas talhas. Então quero apresentar para você, nessa manhã, essas duas talhas. Primeiro, a meditação. E quando a gente toma o texto, por exemplo, do catecismo, fiquei pensando no catecismo da Igreja Católica, falei, vamos ver o que a Igreja nos fala sobre meditação. E começa falando uma coisa muito bonita, diz que a meditação é sobretudo uma procura. O espírito procura compreender, entender. É um movimento da inteligência, tá bom? Então o espírito procura compreender e entender o porquê e o como da vida cristã. Para quê? Para aderir e responder ao que o Senhor pede. Então é um movimento do entendimento. Olha que bacana. Geralmente utiliza-se um livro. E os cristãos dispõem de muitos livros. As Sagradas Escrituras, especialmente o Evangelho, as imagens sacras, os textos litúrgicos do dia, as leituras do dia, as orações do dia, os textos litúrgicos. E aí continua falando, os escritos dos padres espirituais, as obras de espiritualidade. Então, partindo disso, de um texto, o que acontece? Meditando no que lê, pensando no que lê, o leitor se apropria do conteúdo lido, ele entende aquilo, o texto. E o que ele faz depois disso? Confrontando-o consigo mesmo. Nesse particular, outro livro está aberto, o livro da vida. Entende? Existe uma metodologia da meditação. A meditação é isso. Você pega um texto, um livro, pode ser a Sagrada Escritura, pode ser um livro de espiritualidade, pode ser um texto de um padre da igreja, pode ser uma oração litúrgica. Você entende e traz para a tua vida. Confronta a tua vida com aquilo ali, a fim de perceber, não é, a riqueza de Cristo e o que é que Ele te pede. Isso é meditação. É a metodologia da meditação. Não é? Porém, o nosso caderno de pilotagem, o caderno 6, não é? Da pilotagem, que fala sobre os PCEs, quando ele apresenta os PCEs, ele diz uma coisa muito interessante. Os 6 pontos são os seguintes. Primeiro, escutar assiduamente a palavra de Deus.
Segundo, reservar todos os dias algum tempo para um verdadeiro encontro com o Senhor. E entre parênteses está escrito meditação. E é curioso isso, não é? Nesse mesmo caderno, na apresentação do tema, se traz para nós, se põe diante de nós um texto do Padre Caffarel chamado As Insondáveis Riquezas de Cristo. Eu queria passar um pouquinho esse texto contigo para você entender, né, essa talha da meditação. E o que é essa talha na vida de cada um de nós? Na tua vida, casal, não é? Na vida da equipe. Olha que interessante. O Padre Caffarel diz assim: quer aprender a rezar? Procure então conhecer o Cristo. Não falo de um conhecimento puramente intelectual, mas de um conhecimento de fé e de amor. Antes de mais nada, acredite firmemente que o Cristo não é um personagem perdido nas brumas da história, mas um ser vivo, o vivo, que está à sua porta e bate, como ele mesmo diz. É desse Cristo, do Cristo voltado para você e que quer travar relações pessoais consigo, que é preciso procurar saber o que ele pensa e quer de você. Os sentimentos dele a seu respeito. Há um único meio para que não se perca em especulações ou ilusões: pegar no seu evangelho e não largá-lo mais. Poderia dizer, não largá-lo nunca mais. Procurando incansavelmente. Pouco a pouco, com crescente nitidez, se lhe apresentará o verdadeiro rosto de Cristo. E com o auxílio de sua graça, porque ele tem ainda mais pressa em dar-se a conhecer do que você em conhecê-lo, descobrirá as insondáveis riquezas do seu amor, de que fala São Paulo. Queridos, só nesse começo desse texto, a gente começa a entender que o que o Padre Caffarel está propondo para nós, o que não é esse ponto concreto de esforço da meditação, não é aquela meditação sistemática, não é o que nós entendemos por meditação nos tratados de espiritualidade. O que é essa meditação que o Padre Caffarel está propondo para nós? Vamos lá. Assim compreendida, continua o Padre Caffarel, né? O Padre Caffarel. Assim compreendida a oração, está resolvido o problema com frequência mal enfocado de saber se a oração deve ser meditação. Se por meditação se designa um método rigoroso, aquilo que eu lia para vocês, um método, não é? Como nos é apresentado no catecismo, tá bom? Se por meditação se designa um método rigoroso, devemos dizer que ela não se impõe, embora seja útil, muito útil, a meditação como um método rigoroso, como apresentei para vocês, partir de um livro, entender o livro, trazer para a vida, pensar a vida a partir dele, daquilo que está propondo, para entender o que Cristo quer da gente, não é? Para entender a vida espiritual, embora, não é? seja útil a certos temperamentos, mas a outros não. Tem pessoas que não conseguem fazer, não é, esse método, se servir desse método da meditação, de um método rigoroso. Então não é isso que o Padre Caffarel está propondo para nós, tá bom? Caso se conceba a meditação como um exercício intelectual sem relação com o amor, um saber coisas, né? É necessário evitá-la
como uma oração truncada e perigosa. Lembra aquilo que nós estamos refletindo sobre, né, os enganos da santidade, lembra? Os dois enganos que nós podemos cometer com relação à santidade, na Gaudete et Exsultate, que nós consideramos, né, no nosso tema desse ano, o gnosticismo, seria isso: conceber, né, a meditação como um exercício intelectual, sem relação com o amor. Então ele está dizendo, também não é isso. O que é proposto para nós como um caminho de santidade também não é isso, não é você saber coisas, simplesmente. Você ampliar o teu conhecimento, mas desligado do amor também não é isso. Mas, diz o padre Cafarel, olha que bonito, mas se por meditação entendemos essa busca ansiosa do conhecimento de Cristo que o amor exige, estimula e recoloca sempre, porque aquele que ama aspira a conhecer sempre melhor para amar sempre mais, então sim, 1000 vezes sim, a oração deve ser meditação. Então o que é essa meditação, meus queridos? O que é, não é, que o padre Cafarel propõe para nós? Aqui o padre vai esclarecer o que ele entende e, portanto, propõe como meditação. Uma busca ansiosa do conhecimento de Cristo que o amor exige, estimula e recoloca sempre. Não é? Na verdade, meus queridos, o que é proposto como meditação para nós é a oração diária. É isso que é a nossa meditação, a oração diária. Que segundo, claro, o temperamento de cada um pode ser até, alguns podem até abraçar a oração diária como a meditação no sentido técnico da coisa, né? Como aqueles passos. Mas nem todo mundo vai fazer assim. Mas todos somos chamados a esse encontro diário, amoroso com Cristo. Somos chamados a dar o nosso tempo ao Senhor, para uma conversa pessoal com Ele e a viver a sua presença. Isso aqui, sabe onde eu estou lendo? Sabe onde eu encontrei isso aqui? Encontrei no nosso guia das equipes. Quando fala da meditação. Quando começa a apresentar os PCs também. Ali, no guia das equipes, das equipes de Nossa Senhora, quando fala da meditação, fala disso. Somos chamados a dar o nosso tempo ao Senhor para uma conversa pessoal com Ele e a viver a sua presença. É isso que é a meditação que nos é proposta. Um tempo dado ao Senhor para uma conversa pessoal com Ele. A oração diária, e aqui eu fiquei assim muito encantado, não é? Lá no nosso caderno dizia reservar todos os dias, no caderno de pilotagem, algum tempo para um verdadeiro encontro com o Senhor, no caderno de pilotagem. E aqui no guia diz a oração diária. Então, é preciso reservar todos os dias. Lembro uma visita que nós fizemos a uma equipe de pilotagem. Eu fiz com o casal responsável do nosso setor. Fomos visitar essa equipe que estava na pilotagem. Lembro uma coisa bonita que o casal piloto levou para eles numa folha, né? Levou para eles os PCs, mas dividido assim, por exemplo, diário, né? Coisas diárias, meditação, oração conjugal, por exemplo, mensal, dever de sentar-se, anual, retiro. Foi os ajudando a perceber esse ritmo, né, que se coloca na nossa vida. Então, nós somos chamados a dar o nosso tempo à oração diária. A meditação é uma oração diária.
A oração diária desenvolve em nós a capacidade de escuta e de diálogo com Deus. Então, oração pessoal, queridos, isso é a meditação. Ela consiste em arranjar tempo para estar a sós com aquele que nos ama. É um tempo de escuta silenciosa, de coração a coração, como Moisés fazia com o Senhor, não é? O livro do Êxodo diz que Moisés falava com o Senhor face a face, como um amigo fala a outro amigo. Moisés mostrava a sua face a Deus e Deus mostrava a sua face a Moisés. Então é um tempo de escuta silenciosa, de coração a coração. Assim deve ser a nossa oração, assim deve ser a nossa meditação, a nossa oração diária. Um tempo de escuta silenciosa, de coração a coração, um tempo de descoberta e de acolhimento do projeto que Deus tem para nós. Não existem regras rígidas para orar. Não existem regras rígidas, por isso que dizia, a meditação que nos é proposta não é a meditação enquanto uma regra rígida. Não é a meditação enquanto é entendida nos tratados de espiritualidade. É algo muito mais flexível. Então, não existem regras rígidas para orar. Cada pessoa decide o que for mais apropriado para ela. O quando, o onde, o como. Se eu vou fazer uma Lectio Divina, não é? Se eu vou fazer mais silêncio. O silêncio sempre é necessário. O mais importante para desenvolver essa profunda união com Deus parece ser a perseverança e a regularidade. Eita, como isso é difícil, não é? Perseverança e regularidade. Por isso é oração diária. Às vezes a gente reza quando está com vontade. Quando não está com vontade, não reza. A gente reza quando tudo vai bem. Quando as coisas estão difíceis, a gente não reza. Ou o contrário, reza quando as coisas estão difíceis. Quando as coisas vão bem, a gente não reza. Assim, meus queridos, a gente não faz meditação. Aí não é a meditação. Aí não é a nossa oração diária. Aí nosso conhecimento de Cristo não vai crescer. Nossa amizade com Ele, nossa intimidade, não é? Não vai acontecer. Devemos pedir a Deus com perseverança e humildade a graça da oração. Depois você toma esse texto do Guia das Equipes, não é? É muito interessante quando fala disso. Devemos pedir a Deus com perseverança e humildade a graça da oração. É Deus quem nos ensina a rezar. A oração não é um trabalho primeiro nosso, não, é primeiro de Deus. A oração também é um caminho, um ato de fé permanente. E é por isso que a oração apresenta-se como um ponto concreto de esforço. Requer esforço. É um ponto concreto de esforço. Porque é um ato de fé permanente. Às vezes sem sabor. Às vezes meio, dizer assim, não é? Meio na aridez. É um ato de fé. Eu creio, Senhor, no teu amor. Eu creio que estás comigo. Eu creio que me falas. Eu creio que todas as vezes que eu me ponho diante de ti, não é? O Senhor me acolhe, o Senhor me ama e eu te conheço um pouquinho mais. Pode partir de uma palavra de Deus, de uma situação da sua vida. Vê, isso que dizia, não há uma regra rígida. É um tempo pessoal de encontro com o Senhor, uma conversa pessoal com Ele e a viver a sua presença. Pode partir de uma palavra de Deus, de uma situação da tua vida, uma coisa que você está passando na tua vida, de uma palavra ou um exemplo de alguém. Quantas vezes a gente é edificado por alguma coisa que a gente ouve numa reunião, da nossa reunião, não é? Da nossa equipe de base. Mas um exemplo que nos estimula.
nos leva a rezar, nos faz compreender um pouquinho melhor a vontade de Deus para nós, né? Então, às vezes, uma palavra, um exemplo de alguém que nos estimula, de uma necessidade de discernimento. O que eu devo fazer, Senhor, da minha vida nessa situação? O que você deseja de mim nessa situação concreta? Pode partir disso, de uma necessidade de discernimento, ou mesmo do silêncio, de uma palavra escutada no silêncio do nosso ser. Você já fez essa experiência? De escutar uma palavra de Deus no silêncio do seu ser? Alguma coisa que brota no teu interior que você fala, cara, isso vem de Deus. Às vezes a nossa oração parte daí. Então, queridos, essa oração diária, é isso que nós somos convidados através, né, desse ponto concreto que nós chamamos meditação. E uma oração silenciosa, perseverante, íntima, amiga, que pode partir de vários pontos, né? Que não tem uma regra rígida, mas que é um ato, né, pessoal de cada um de nós, guiado pelo Espírito. O Padre Cafarel diz assim: a oração contém o segredo de uma vida feliz, fecunda, plena. Devemos nos alimentar de Deus pela oração antes de nos lançar na nossa missão apostólica. Qual é o caráter desse nosso domingo? Desse nosso dia de espiritualidade? Qual é o ritmo desse nosso dia de espiritualidade? O que dita esse nosso dia de espiritualidade? Justamente o serviço, né? É o serviço. No primeiro dia a gente falava de apresentar as nossas talhas, né? Vamos fazendo um caminho. No segundo dia falamos dessa mudança da água no vinho. Mas hoje o que nos embala é o serviço. Servir o vinho ao mestre-sala e aos demais participantes. Mas para que a gente possa fazer isso, diz o Padre Cafarel, muito sabiamente, não é? Antes de nos lançar na missão, devemos nos alimentar de Deus pela oração. Senão não vai. Não vai. Tá bom? Mas há uma segunda talha que eu preciso falar para você. E que eu tenho que ficar atento aqui, não é para o padre não falar demais, tá bom? E a segunda talha é uma talha que me é muito cara. O retiro. O retiro, qual é o ritmo mesmo? A oração conjugal, a meditação, a escuta da palavra, qual é o ritmo? O ritmo diário. Qual é o ritmo do dever sentar-se? O ritmo mensal. Não é? Qual é o ritmo agora do retiro? O ritmo anual, né? E de novo vamos voltar àquele livrinho da pilotagem, né? Voltar àquele caderno 6 da nossa pilotagem. Ali, quando apresenta os PCEs, diz, falando, não é, sobre o retiro, que é o sexto, né? O último ponto que fala, concreto de esforço. Por-se cada ano ante o Senhor em casal, durante um retiro de 48 horas no mínimo, para refletir e planejar a vida em sua presença. Queridos, você quer refletir, você quer planejar a tua vida na presença de Deus? Você quer viver na presença de Deus? Você precisa fazer um retiro. Sem esse tempo, e é um tempo de graça, é um tempo que Deus prepara para nós. Então, um tempo muito mais intenso de oração e de escuta dessa oração silenciosa, não é?
se você quer refletir, se você quer planejar, entender, não é? E fazer realmente um caminho de vida na presença de Deus, você precisa fazer um retiro. É uma necessidade, né? Interessante. Eu ficava pensando, há uma necessidade de reflexão e planejamento nos empreendimentos humanos, gente. Por exemplo, nos empreendimentos empresariais, né? Você que é empresário, você que tem uma firma, que seja um grande ou um pequeno negócio, você não tem que fazer isso, você não tem que refletir, você não tem que planejar. E aquele planejamento que você fez depois de uma reflexão, aquilo não guia, não dá unidade a todo o teu ano? Queridos, é assim com Deus também. O nosso retiro, não é? Esse tempo de encontro com Deus, de reflexão, nos ajuda a ter um caminho para o ano todo. Percebendo o que Deus quer, aquilo que Deus fala forte ao nosso interior no retiro, nós procuramos encarnar aquilo o ano todo. É como se fosse uma grande regra de vida para o ano todo. O retiro nos ajuda a fazer isso. Como casal. Gente, é muito rico. Eu sou suspeito, tá? Eu sou suspeito, digo para vocês, porque eu cresci numa comunidade que o carisma é pregar retiros. Então, desde adolescente que eu participo de retiros. E posso testemunhar para vocês quanto bem isso faz na vida da gente, não é? É um tempo forte, um tempo especial de oração e de escuta, necessário à nossa vida cristã. Aquele que faz retiro, ele sai muito mais fortalecido, muito mais consciente do que deve fazer, do que trabalhar ao longo de um ano. Até coloquei aqui, dar um testemunho pessoal para vocês, né? Por exemplo, esse ano, não é? Nosso retiro do clero. Esse ano está tudo assim, não é? Um pouquinho mais particular, vamos dizer, não é? Particular. Dada a questão da pandemia. Então, o nosso retiro do clero foi feito também online. Dom Alano Pena pregou para nós. Eram 2 colocações durante o dia. E a gente teve a graça, né? Acho que vários padres pensaram a mesma coisa. Nós nos juntamos alguns padres, procuramos um lugar retirado para a gente ficar. Um lugar que a gente pudesse, né? Vir à paróquia é só celebrar a missa à noite. Porque se a gente ficasse na paróquia tentando participar, tenho certeza que a gente não ia fazer. Então nós nos juntamos alguns padres, né? Juntamos uns 4 padres. Conseguimos uma casa retirada onde tinha internet, a gente precisava ter, né? E ali a gente ficou. E queridos, quanto bem esse retiro me fez. Após cada retiro, cada ano, eu tenho claro o que Deus quer para mim. E no final do retiro eu ponho, não é? Propósitos do retiro de 2020, por exemplo. Ponho a grande temática, aquilo que Deus mais me chamou a atenção. Partilho uma coisa simples com vocês que me chamou muito a atenção, né? Eu não posso fazer bem, por exemplo, todo o meu trabalho sacerdotal. Fazer impecável o meu trabalho sacerdotal, né? Mas encontrar, por exemplo, né? Realização em outra coisa. Só um exemplo, né? Prego bem, atendo todo mundo, né? Não estou falando de mim, não, estou dando exemplo, tá bom? Prego, né? Procuro preparar bem minhas homilias, atendo todo mundo, me ponho disponível aos sacramentos, faço tudo direitinho. Mas depois encontro realização na televisão, por exemplo. Não é? A gente precisa encontrar realização naquilo, no próprio ministério. E a partir daquilo que é forte, que Deus põe no coração, a gente começa a concretizar aquilo. Então, como é que eu concretizo isso? E a gente vai pondo propósitos que norteiam o nosso ano, que nos ajudam a não esquecer,
a não deixar aquilo que Deus nos deu como luz através do retiro. Vocês podem entender o quanto isso, não é, nos ajuda no nosso caminho. Essa experiência do retiro. Entender que lindos, Deus fala contigo, Deus te mostra concretamente o que Ele espera de você. E por meio disso você avança. Padre, não posso fazer isso, eu falo da meditação, não posso fazer isso não. Através da meditação, vai te ajudar, claro, mas nada como esse tempo. Deus tem uma graça particular através de cada coisa. Cada talha dessa, a gente encontra o mesmo vinho, mas poderia dizer, talvez, não é, em quantidade diferente. E a gente não consegue encontrar tanto a luz de Deus quanto nessa talha do retiro, meus queridos. Nosso retiro, por exemplo, não é? Foi do ano passado, não é? Se nós não conseguimos fazer o retiro. O retiro do nosso setor ano passado. Nossa, quanto bem me fez. E quanto bem eu vi que fez aos casais, né? O testemunho foi o testemunho de vocês. Porque ali vocês perceberam que Deus falou de modo particular a vocês. Vocês pararam, vocês deram tempo para Deus. Gente, nós corremos o tempo todo. Ali a gente para, a gente dá tempo para Deus. Ali foi uma exigência, né, que eu coloquei para vocês no retiro. Vamos tentar fazer. Ali a gente se cala, a gente se silencia. E é só no silêncio que a gente pode escutar a voz de Deus. A gente fala o tempo todo, a gente fala o ano todo. Quanto tempo você passa falando ao longo do teu dia? As tuas 24 horas? Talvez só não fale às 12 da noite, né? Ou talvez até sonhe e comece a falar durante a noite. Tem gente que fala tanto que até a noite sonha e continua falando, né? No retiro, meus queridos, a exigência do silêncio. De deixar que outro fale. E ele fala. E ele fala. O Padre Cafarel era muito sábio quando ele propôs um retiro anual. Nossa alma necessita disso, gente. Nossa alma necessita. E dizia para vocês, a importância nesse período do silêncio, da escuta. Vamos pensar em Elias no Monte Horebe. Quero até ler isso com vocês. Vamos lá. Pega aí, 1 Reis 19, 9 a 13. 1 Reis 19, 9 a 13. Talvez minha tradução seja um pouquinho diferente da tua, tá bom? Mas não tem problema não. Vamos lá. Diz assim, está falando de Elias, tá bom? Chegando ali, entrou numa gruta onde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: estou ardendo de zelo pelo Senhor. Estou ardendo de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram tua aliança, demoliram teus altares e mataram à espada os teus profetas. Só eu escapei, e agora querem tirar minha vida. O Senhor disse a Elias: sai e põe-te de pé sobre o monte, na presença do Senhor. Por quê? Porque
porque Deus ia falar com ele. Ponte a escuta. Então se deu a passagem do Senhor. Antes do Senhor veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se uma voz de brisa ligeira. Quando a ouviu, Elias cobriu o rosto com o manto. Saiu, pôs-se à entrada da gruta, e eis que chegou-lhe uma voz dizendo: que fazes aqui, Elias? E o Senhor instruiu o que Elias tinha que fazer. Não foi no vento, não foi no terremoto, não foi no fogo, mas no silêncio de uma brisa suave. Entende, queridos? Essa é a dinâmica do retiro. Não é? A dinâmica de um silêncio das nossas agitações, preocupações, ou grandes ideias, grandes conceitos, projetos que fizemos para nós. A disponibilidade de pôr-se à escuta do Senhor. Que fazes aqui? Que pergunta no retiro para cada um de nós: que fazes aqui? E depois nos instrui naquilo que nós devemos fazer durante todo o ano. É assim, de instrução a instrução, que nós chegamos à santidade, que nós chegamos a essa intimidade que nós tanto desejamos com o Senhor e que Padre Cafarel desejou para nós. Então, que Deus possa encher essas suas talhas, que você possa ter essas talhas da meditação e do retiro cheias até a boca, que você possa experimentar o sabor da vida de Deus, essa vida saborosa de Deus, deixando essas suas talhas cheias, vivendo a meditação, vivendo o retiro. Tá bom? Então que Deus te abençoe. Agradecemos a Deus no final essa nossa espiritualidade. Agradecemos o Senhor que ouviu a nossa súplica. Nós fizemos uma súplica, não foi isso? Falava para vocês. Nós fizemos uma súplica nesse nosso encontro de espiritualidade. Qual foi? Enchei nossas talhas, Senhor, com a alegria do seu amor. Que cada talha dessa, meus queridos, que agora é cheia, que talvez estivesse meio vazia, né? Com essa pandemia, com esse distanciamento, com essas coisas que nós estamos vivendo, talvez, não é? Uma oração conjugal meio fraquinha ou inexistente, né? Uma escuta da palavra apressada, né? Um dever de sentar-se como uma conversa rápida de coisas imediatas, né? Uma meditação que não é constante, que não é uma oração pessoal, coração a coração com Deus, um encontro com Ele, né? Que tudo isso seja renovado. Nós pedíamos ao Senhor: enchei nossas talhas, Senhor, com a alegria do seu amor. E vivendo esse nosso encontro de espiritualidade, nós agradecemos ao Senhor agora, né? No final dessa nossa meditação, porque Ele sempre ouve as nossas preces. E tenho certeza que a tua talha, que talvez estivesse meio vazia, né? Ou pela metade, você experimenta agora brotar, como se fosse uma água viva, um poço, né? Que começa a brotar.
Começa a encher de novo. Não é? E louvado seja Deus por isso. Bendito seja Deus por isso. Bom? Então fica com Deus. Que o Senhor te acompanhe. Que o Senhor te dê essa alegria profunda de viver com Ele. Bom? Fica com Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que estavas dentro e eu fora, seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti estavas comigo e não eu contigo, e não eu contigo. Chamaste, clamaste por mim e afugentaste minha surdez. Brilhaste, resplandeceste sobre mim, lançando para longe minha escuridão. Exalaste perfume